Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Raíza Cast e hoje nós estamos no quarto episódio da leitura de Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, do autor C.S. Lewis. Este livro é um clássico. Um outro livro muito excelente dele é O Cristianismo Puro e Simples. C.S. Lewis é o mesmo autor de Crônicas de Nárnia, que eu acho que é uma das suas obras mais famosas. E eu escolhi 7 das cartas que estão contidas neste livro, que o título já diz qual é o conteúdo delas, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, em que um diabo mais velho e mais experiente está ensinando ao seu aprendiz como desvirtuar uma alma humana. E como eu falo em todos os episódios, este livro tem uma linguagem irônica, então é muito importante ficar com isso em mente enquanto a gente lê. Se você não assistiu ou ouviu os outros episódios, faça isso, envie também para mais pessoas, interaja aqui colocando o seu like, o seu comentário, para que a mensagem chegue o mais longe possível. E a leitura de hoje é da carta de número 14, que eu chamei de Humildade e Amor. As cartas não têm título, né? Elas começam como endereçadas ao aprendiz que se chama Vermelindo. Então eu coloquei alguns títulos pra gente ter uma direção do tema que a gente vai discorrer nesse conteúdo, tá bom? E eu já vou começar na leitura do meio do segundo parágrafo. O seu paciente se tornou humilde. Você já chamou a atenção dele para esse fato? Todas as virtudes são menos terríveis para nós, se o homem se der conta de que ele as tem. Mas isso é especialmente verdadeiro no caso da humildade. Pegue-o no momento em que ele estiver bem pobre de espírito e sugira de modo sutil e convincente a seguinte reflexão gratificante. Por Deus, como estou sendo humilde! E quase imediatamente o orgulho da sua própria humildade, irá aparecer. Se ele perceber o perigo desse pensamento e tentar abafar essa nova forma de orgulho, faça com que ele fique orgulhoso de sua tentativa. E assim por diante, passando pela maior quantidade de estágios quanto for de seu agrado. Vocês entenderam isso? É muito engraçado. Pontos pra gente levantar aqui e enfatizar. Todas as virtudes são menos terríveis para o diabo se nós, seres humanos, nos dermos conta que temos essas virtudes. Nossa, eu preciso ter as virtudes sem me orgulhar delas. É basicamente isso, Rai? Sim, é exatamente isso. Você deve buscar essas virtudes sem se vangloriar delas. Eu amo essa palavra vanglória, não pela vanglória, é óbvio, mas pelo que ela diz, sendo que o único digno de glória, o único motivo pelo qual nós devemos nos gloriar de fato é no Senhor. Todo o resto é vanglória. Percebe? Então, todas as virtudes precisam de atenção para que não sejamos orgulhosos das virtudes. No caso da humildade, mais ainda. Aí ele diz em seguida: se ele perceber o perigo desse pensamento e tentar abafar a nova forma de orgulho, faça com que ele fique orgulhoso da sua tentativa. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá bom? Eu ajo de X maneira e trato bem uma pessoa que no meu coração eu não trataria se fosse por espontânea vontade, né? Eu sou intencional em tratar bem alguém, em me sujeitar a alguém que eu acho que não merecia. E aí, eu tô tentando colocar em palavras porque é de fato muito difícil visualizar esse cenário. Essa situação passa e eu penso, nossa, eu fui realmente humilde. E aí eu percebo que eu vou perder a humildade por ter me orgulhado de ter sido humilde. E aí eu falo, não, vou abafar esse pensamento, porque eu não posso perder minha humildade. E aí eu penso de novo pela terceira vez, nossa, eu realmente estou humilde porque nem humilde eu quero parecer ser. Entendeu? É isso que ele tá dizendo aqui. E aí ele diz pro Vermelindo: mas não tente isso por tempo demais, por medo de despertar seu senso de humor e de proporção, pois nesse caso, só o que irá fazer é rir da sua cara e ir dormir.
E foi exatamente com essa sensação que eu fiquei de imaginar a situação de fora, sabe? E é muito legal, gente. A leitura faz com que a gente ensaie determinados cenários e possibilidades. E quando a gente passa por elas, é como se a gente já tivesse vivido aquilo interiormente. Então a gente tira de letra. Ou pelo menos, se não tirar de letra, se torna muito mais fácil, porque o seu cérebro diz: já vi esse filme antes e já sei por onde ir ou não ir. Agora, tem mais uma coisa que é perigosa, tá? Não é só o orgulho pela humildade. Tem um outro extremo para o qual a gente pode ser levado, e ele vai descrever aqui em 2 parágrafos adiante. Eu vou pular pra gente ler. Você deve, portanto, ocultar do paciente o verdadeiro fim da humildade. Deixe-o pensar nela não como esquecimento de si. Este é o fim da humildade. Esquecer de mim, não ficar pensando sobre mim. Mas como um certo tipo de opinião, uma opinião negativa dos seus próprios talentos e de seu caráter. Suponho que ele deve mesmo ter alguns talentos. Inculque na mente dele a ideia de que a humildade consiste em tentar acreditar que aqueles talentos são menos valiosos do que ele crê que são. Não há dúvida de que eles são realmente menos valiosos do que ele acredita. Mas não é esse o ponto. A grande jogada é fazê-lo valorizar uma opinião por uma qualidade diferente da verdade e assim introduzir o elemento da desonestidade e faz de conta no coração daquilo que, de outro modo, acabaria se tornando uma virtude. Uou, calma, vamos lá, step by step. Que aqui foi muita coisa ao mesmo tempo. Vamos devagarzinho, tá bom? Inculque na mente dele, ou seja, aprendiz, diga para a Raíza que a ideia de humildade é acreditar que os talentos que ela tem são menos valiosos do que eles realmente são. Porque eles são menos valiosos do que ela realmente acredita. Mas não é esse o ponto, não interessa o quão valioso ela acha que são os talentos. Não é disso que o diabo está falando ao seu aprendiz aqui. A grande jogada aqui é fazer a Raíza valorizar uma opinião por alguma qualidade diferente da verdade. Ou seja, o que interessa aqui é o engano. É isso. E assim introduzir o elemento da desonestidade e faz de conta no coração daquilo que, de outro modo, acabaria se tornando uma virtude. Gente, tudo se resume em distorção. Tudo se resume em usar as nossas confusões mentais, as nossas inclinações negativas para nos mantermos cegos, para nos mantermos distante da verdade. Vou continuar a leitura. Por esse método, milhares de pessoas foram induzidas a pensar que a humildade significa o que sentem mulheres bonitas que tentam crer que são feias, ou homens inteligentes que tentam acreditar que são tolos. Ou seja, a humildade é a distorção de uma verdade percebida por você. No fundo, a verdade está revelada. Você sabe quais são os seus talentos. Você sabe que os tem. Mas para ser tida como humilde, você abre mão desses talentos que, se usados de acordo com a verdade sobre eles, poderiam se tornar virtudes. Pesado, não é? E adiantando um pouquinho a leitura. O inimigo quer levar o homem a um estado de espírito em que ele poderia projetar a melhor catedral do mundo, tendo consciência de que é a melhor e se alegrar com esse fato sem estar mais ou menos ou de forma feliz de tê-la construído do que ficaria se a catedral tivesse sido criada por outra pessoa. Essa é a humildade verdadeira. A humildade é que o fim é o serviço necessariamente. O fim é o benefício que o meu talento oferece, não o meu talento como um ídolo de me colocar numa posição superior aos outros. Que o meu talento seja valorizado por mim de acordo com o que ele oferece de bom para as outras pessoas. E o meu talento tem que ser importante para mim se ele causar na vida das outras pessoas coisas boas, assim como os talentos de outras, de terceiros, poderiam causar.
Tá muito complicado? Me deixa saber aqui nos comentários. O inimigo quer que o homem, no final, seja tão livre de tendenciosidades em proveito próprio que ele possa regozijar-se em seus próprios talentos de forma tão franca e grata quanto com os talentos de seu semelhante, ou com o nascer do sol, ou com um elefante, ou com uma cachoeira. Eu tô toda arrepiada, gente, lendo isso. Ele quer em longo prazo que cada homem esteja em condições de reconhecer todas as criaturas, inclusive a si mesmo, como coisas gloriosas e excelentes. Ele quer matar o amor próprio animalesco que existe nele o mais rápido possível, mas temo que sua política de longo prazo seja a de restaurar neles um novo tipo de amor próprio, uma caridade e gratidão por todos os seres humanos, incluindo a eles próprios. Eu tô emocionada. Quando eles tiverem realmente aprendido a amar cada qual o seu próximo como amam a si mesmo, eles estarão autorizados a se amarem a si mesmos como amam a seus próximos. Uau! Eu acho que é autoexplicativo, não é? Eu vou reler uma frase pra gente dar uma ênfase a este ponto. Ele quer em longo prazo que cada homem esteja em condições de reconhecer todas as criaturas, inclusive a si mesmo, como coisas gloriosas e excelentes. Que desafio, meu Deus do céu! Que desafio é não ser pega pela falsa humildade, não deturpar o conceito de humildade, não desvalorizar os meus talentos, mas ao mesmo tempo não superestimá-los. Esse é o grande desafio, essa é a proposta aqui do equilíbrio, mais uma vez. A proposta é que nós tiremos os nossos olhares de nós mesmos e comecemos a contemplar tudo que tem vida, tudo que se move em prol do nosso bem, como o nascer e o pôr do sol, como a lua que ilumina a noite, como o sorriso de um bebezinho, como o abraço de uma criança, como a inocência ou a bondade de um servo, como a entrega de um missionário, como o desabrochar da flor na primavera. A proposta é que nós passemos a enxergar todas essas coisas que mostram os atributos invisíveis do Criador, como se diz lá em Romanos, como coisas gloriosas. Eu quero isso pra minha vida. Você quer isso pra sua vida? Vamos junto? Uhum. Desde a primeira vez que eu li essa carta, ela mexe muito comigo e eu vou ler mais um trecho pra vocês. Pois não devemos nunca esquecer qual é o traço mais repugnante e inexplicável do nosso inimigo. O diabo diz sobre Deus. Ele realmente ama os bípedes desprovidos de cabelos que criou e sempre devolve com a mão direita o que lhes tira com a esquerda. Todo o esforço que o inimigo fará, portanto, será o de levar o homem a deixar de se concentrar no seu próprio valor. O inimigo preferiria que o homem pensasse em si como um grande arquiteto ou um grande poeta e depois esquecesse tudo sobre isso, a que ele gastasse tempo e energia tentando se considerar um mau arquiteto ou um poeta medíocre. Pense melhor de você e depois deixe isso de lado. Pense o melhor sobre você e depois deixe essas coisas de lado, porque não interessa as suas capacidades, interessa o que elas produzem para o coletivo. É esse o ponto central aqui. Gente, eu vou acabar lendo a carta quase inteira, mas eu prometo que vale a pena. Sempre que você se esforçar por instilar ou a vanglória ou a falsa modéstia no seu paciente, isso fará com que o inimigo, em contrapartida, leve-o a se lembrar do fato óbvio de que um homem nem deveria ter uma opinião sobre os seus próprios talentos, já que ele pode muito bem continuar a aperfeiçoá-los para obter o melhor de sua habilidade, sem decidir sobre qual é o seu lugar no templo da fama. Ou seja, não interessa os talentos com os quais eu nasci necessariamente porque eu não estou presa a eles. Eu preciso caminhar num caminho de aperfeiçoamento. É essa a proposta geral, inclusive, do cristianismo. Paulo fala sobre isso, não vou me lembrar a carta agora, mas ele fala sobre prosseguir em aperfeiçoamento.
E é aperfeiçoamento no caminho de Cristo, é aperfeiçoamento em sermos melhores. E melhores nos dois aspectos. Melhores em performances melhores, né, em fazer com mais excelência, e melhores no sentido de sermos mais tomados por bondade. E um último trecho da leitura que é de fato que encerra a carta. Nem sobre os próprios pecados cometidos pelo homem, o inimigo, sequer deseja que ele pense em demasia, uma vez que ele tenha se arrependido. Quanto antes ele deixar de prestar atenção em si mesmo, mais satisfeito fica o inimigo. E eu acrescento, nós mesmos, seres humanos, quanto mais deixamos de nos ocupar com as nossas dores, as nossas preocupações, e olhamos para o macro, olhamos para o todo, olhamos para o nosso próximo e olhamos para o nosso Deus Criador e nos preocupamos em agradá-lo, mais feliz a gente fica, mais completo a gente é. A gente tende a acreditar que quando a Bíblia dá certas ordens como esvazie-se de si mesmo, é num sentido sacrificial. Mas eu aprendi, a duras penas, que é mais para nos proteger. O Senhor sabe exatamente sobre que natureza nós estamos. O Senhor sabe exatamente quais são as coisas que nos operam, que contribuem para o nosso fortalecimento ou para a nossa fraqueza. E quando Ele diz, se esvazie de si mesmo, eu não acredito que seja com peso essa afirmação. Mas pelo contrário, esvazie-se de si mesmo, porque a natureza pela qual você está sendo operado, essa natureza humana caída em que a nossa espécie humana opera, quanto mais de nós mesmos, quanto mais a nós mesmos nós ficamos apegados, mais cansados nós nos tornamos. Mas quando nós nos entregamos ao Senhor e nos esvaziamos das nossas preocupações, nos esvaziamos do dia de amanhã, nos preocupamos em servir, nos preocupamos em ser bons pro todo, aí sim é que a gente encontra a realização. Não é surreal isso? Olha, gente, eu sou a prova. Eu sou a prova disso, que quando eu não tô aqui fazendo isso, exatamente isso que eu tô fazendo agora, falando com vocês, sem me preocupar quantas visualizações esse conteúdo vai ter, mas no meu coração crendo que alguma pessoa foi realmente alcançada por essas palavras, isso dá significado e sentido para minha vida. Pode ter certeza de que muito mais do que uma nova viagem internacional, que também seria muito legal, mas não dá sentido pra minha vida. Nossa, rimou, né? Uma nova viagem internacional, que também seria muito legal. Mas isso não dá sentido pra minha vida. O que dá sentido pra minha vida é estar aqui pra vocês, é cuidar da minha família, é ter tempo de qualidade com eles. O que dá sentido pra minha vida é acordar, contemplar o céu, contemplar o sol, agradecer a Deus pelas suas misericórdias se renovaram e pedir para Ele que me ajude a tirar as crostas de sujeira que me impedem de alcançar essas misericórdias novas. Uau, que vida preciosa nós podemos ter no Senhor, sem gastar nada. As pessoas dizem, caminhar com Deus é difícil. E caminhar sem Deus? Você já tentou caminhar sem Deus? Ou você tem parâmetro? Você acha que caminha mais com Deus ou sem? Porque eu tenho parâmetro. Hoje eu tenho parâmetro e caminhar sem Ele é muito mais difícil. Eu falo, Senhor, muito obrigada, porque eu não desperdicei mais tempo longe dos seus caminhos. Eu digo, Senhor, muito obrigada, porque eu não precisei esperar a minha velhice para perceber o quanto eu estava perdendo tempo sem te obedecer. Essa é a minha maneira de ver. Caminhar com o Senhor tem seus desafios, mas é com o Senhor. Tem desafios que Ele já viu e sabe como passar e sabe me orientar a passar. Caminhar sem Ele pode nos dar uma falsa ilusão de não sermos perseguidos. De fato, não somos. Por exemplo, mas ao mesmo tempo é um buraco na alma. É um sussurro
na mente que diz: está faltando alguma coisa, está faltando alguma coisa. Espero que vocês tenham aproveitado essas palavras. Deus abençoe muito a sua vida e eu te vejo no próximo episódio. Um beijo. Tchau.